Pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem aí nessa nossa paralisação por causa dessa pandemia aí do Covid-19, né? Então, nós estávamos começando a trabalhar em sala de aula a questão da administração dos medicamentos, né? Vamos dar continuidade aí com essa videoaula para que vocês possam ter, então, o conteúdo teórico. E daí, quando voltarem às aulas presenciais, nós vamos trabalhar com as nossas aulas práticas, para vocês fixarem o conhecimento aí com relação às técnicas de administração dos medicamentos. Então, o conteúdo da aula ele foi dividido em 4 partes. A primeira parte nós tivemos presencial, né? Vamos dar sequência do ponto em que interrompemos com essa segunda parte, e daí na sequência, né, mais outras 2 partes para concluir esse raciocínio. Então, na sala de aula, nós estávamos falando dos 9 certos referentes à administração de medicamentos. Então, o 6º passo, né, seria o registro certo da administração. Então, registrar todas as ocorrências referentes a essa administração do medicamento, checar essa prescrição. Então, mesmo que seja você o prescritor, se você administrou o medicamento, você é responsável por realizar essa checagem. Então, anotar corretamente, né, qual foi o medicamento administrado, justificar se você não administrou o medicamento, o porquê, porque cancelou, ou porque está em falta, ou porque o paciente recusou, o paciente estava em exame, o paciente estava fora da unidade. Então, registrar corretamente também é um dos passos referentes à segurança do paciente com relação à administração desses medicamentos. O 7º passo seria, então, a orientação correta, né? Então, essa orientação tanto ao profissional quanto ao paciente, ao acompanhante desse paciente, né? Esclarecer essas dúvidas com relação à administração desses medicamentos, né? Então, orientar o profissional da enfermagem que vai administrar esse medicamento para que ele possa, com segurança, realizar essa administração. E se o paciente perguntar alguma coisa para ele ter segurança em responder para esse paciente. Então, né, o paciente ele também nos ajuda a combater erros que possam vir a acontecer na administração do medicamento. Se ele, né, já faz uso contínuo, corriqueiro de uma medicação, e você chega para administrar uma medicação diferente, ele vai te questionar, ele vai perguntar, mas por que isso? Eu nunca tomei esse remédio, né? E isso às vezes ajuda a gente a coibir um erro que poderia aí trazer uma consequência drástica para esse paciente. Então, orientem sempre os pacientes de vocês com relação aos medicamentos que vocês prescrevem. O 8º passo fala da forma certa, né? E daí a gente está falando da forma farmacêutica do medicamento. Na primeira parte da aula, lá em sala, nós falamos das formas de apresentação desses medicamentos. Então, se forma sólida, se forma líquida, né, se forma pastosa. Então, observar se, né, o medicamento a ser administrado está na sua forma farmacêutica compatível com a via prescrita. Lembrem da historinha que eu contei para vocês lá em sala, né, da funcionária que ia administrar um comprimido na veia do paciente. Então, a via estava prescrita de forma errada e era uma via impossível. Mas como estava prescrito, ela, né, achou por bem cumprir a prescrição médica. Por sorte, ela não teve tempo de administrar, né, não causando aí um efeito, né, pior para esse paciente. Então,
Observar se a forma farmacêutica e a via da administração prescritas são apropriadas à condição do paciente. Então, se o nível de consciência, por exemplo, desse paciente permite que ele receba uma medicação por via oral, se ele consegue ingerir nesse momento um comprimido, senão essa via acaba se tornando impossível neste momento. Então, observem na hora de prescrever a via da administração, a compatibilidade entre o medicamento que vocês querem prescrever com a sua forma de apresentação farmacêutica e a condição clínica desse doente, para que você não tenha aí nenhuma incompatibilidade e não traga nenhum prejuízo para o tratamento desse paciente. E o último passo, ele se refere então à resposta correta. Então, quando você elabora um plano terapêutico, você vai esperar respostas clínicas desse seu paciente. Então, você vai, para cada medicamento prescrito, ter uma resposta esperada. Então, nós temos que observar cuidadosamente o paciente, identificar se a prescrição teve o efeito desejado. Caso contrário, você vai ter que substituir os medicamentos prescritos. Essa resposta correta também vai ser verificada quando a gente registra no prontuário do paciente as informações referentes ao que a gente espera da medicação, ou se ela apresentou algum efeito colateral, algum efeito adverso nesse paciente. Então, nós temos sempre que considerar o relato do paciente e do seu acompanhante, do seu familiar. Nunca menosprezar esse relato, porque o paciente vai dizer muito sobre aquilo que ele está sentindo quando esse medicamento é administrado. Então, observar, ler no prontuário aquilo que a equipe de enfermagem escreve referente à administração desses medicamentos, para que você tenha segurança em mantê-lo ou retirá-lo da prescrição. Ainda com relação às formas de apresentação dos medicamentos, eles podem vir, quando líquidos, em ampolas, em frasco-ampola ou em flaconete, que seria então uma ampola de plástico. Toda vez que a gente vai abrir e manipular qualquer uma dessas ampolas, a gente deve então realizar a desinfecção do frasco com álcool a 70%. Então eu vou friccionar na região de abertura uma gaze embebida em álcool a 70%, álcool líquido 70%, para que eu faça a desinfecção desse ponto de abertura, reduzindo aí qualquer chance de contaminação. Então, quando nós tivermos a nossa aula prática, vocês vão manusear essas ampolas e vocês vão realizar essa desinfecção antes de abrir essas ampolas. Toda vez que a gente vai, após preparar o medicamento, administrá-lo, a gente tem que conferir a medicação. E a gente faz 3 leituras dessa prescrição. Então, você vai conferir antes de retirar o frasco do armário, do carrinho de medicação ou da geladeira, se for o caso. Vai fazer uma segunda conferência antes de aspirar o medicamento do frasco. E uma terceira antes de descartar essa ampola ou esse frasco, ou devolver, se for mais de uma dose, para o carrinho de medicação. O que é importante? Que sempre você que fez essa conferência, faça a diluição e administre essa medicação. Então, em algumas situações não dá para a gente confiar. A gente tem que realmente se certificar de que aquilo que está prescrito está sendo administrado. A exceção aí fica com as situações de emergência, em que uma pessoa
vai aspirar a medicação e uma outra vai, né, administrar. Isso pela distribuição de tarefas dentro do atendimento de uma situação de emergência. Tá? Mas sempre, né, se certifique que aquilo que está sendo administrado é aquilo que você prescreveu. Ao administrar, então, reveja todos os certos. Observe, né, se a via de administração é uma via possível. Preste atenção aí nos sinais vitais. Tá? Então, essa abreviatura que vocês estão vendo aí, SSVV, significa sinais vitais. Né? Preste atenção no ambiente. Né? Se você tem uma enfermaria com mais de um leito, tá? Se você tem um horário de visita na hora que você vai administrar uma medicação, para evitar constrangimento e não expor o teu paciente. E se porventura, depois de preparar a medicação, você contaminá-la, tem que trocar todo o material. Né? Derrubou o comprimido no chão, vai ter que pegar outro comprimido. Né? Não existe aí nenhuma teoria, né, que ficou só um pouquinho no chão, né? A tal da lei dos 5 segundos aí que vocês brincam. Né? Posso administrar. Não. O chão é contaminado, então eu tenho que trocar toda essa medicação. Então, no preparo dessa medicação, higiene das mãos antes de realizar a abertura do material. Né? Se concentrar para fazer a diluição dessa medicação. Não dá para ficar pensando em outras coisas, fazendo comentários. Tem que se concentrar para diminuir a chance de cometer um erro. Né? Observar, né, o nome do paciente, o número do quarto e do leito, o nome da medicação, a sua via de administração, a sua dose e o horário. Né? Então, são os certos que a gente viu ali anteriormente, para que você não incorra em erro. Muito cuidado no caso de prescrição escrita, né, manual, com a letra ilegível, para que você não administre um medicamento errado. Né? Não dá para ficar em volta lá 3, 4 pessoas vendo o que será que está escrito nesse receituário. Então só vai realizar essa medicação se realmente você tiver certeza daquilo que está prescrito. Medicação sem rótulo, nem pensar. Então, se não tem o rótulo naquele frasco ou naquela ampola, você não deve administrar o conteúdo. Descarta essa ampola e solicita uma ampola nova junto a essa prescrição. Não administrar, então, o medicamento que outra pessoa preparou. Lembre do que eu comentei agora há pouco. Na emergência, isso é permitido. Não permitir que familiar prepare o medicamento. Porque o familiar é enfermeiro, porque o familiar é farmacêutico, o familiar é médico. Naquele momento, ele está na condição de acompanhante do paciente, de familiar. Então, é a equipe do hospital que é responsável por essa situação. Então, não pode deixar aí ninguém fazer o que foi prescrito por vocês. A checagem deve ser posterior à administração do medicamento. Então, hoje em dia, com os prontuários eletrônicos, a checagem também é eletrônica. Então, só vai ser realizada essa checagem, quer dizer, a confirmação de que o paciente recebeu essa medicação depois que ele a recebeu. Não dá para checar antes e administrar depois. Se não for administrado, esse horário tem que ser marcado, vai aparecer lá uma marcação, um círculo, e deve ser registrado no prontuário do paciente o motivo da não administração. Anotar e notificar as anormalidades que o paciente apresentar. Então, qualquer reação que essa medicação possa causar aí no paciente. Cuidado com a dose. Então, nunca ultrapassar a dose prescrita. Lembre que eu já comentei na primeira aula a diferença entre
né, o medicamento e o veneno é a sua dose. Portanto, uma dose acima da dose prescrita pode causar um processo de intoxicação e envenenamento desse paciente. Aí vem aquela informação que eu já adiantei a vocês. Nas situações de emergência, a medicação pode se dar por ordem verbal e depois tem que ser anotada aí no prontuário do paciente. No ambiente hospitalar, uma prescrição médica tem validade de 24 horas. No ambiente ambulatorial, consultório, essa medicação tem prazos variados de validade, né? Essa receita. Então, a prescrição ela vai de 24 horas no hospital a 10 dias, se você prescrever um antibiótico, né, no teu consultório para o paciente. Pode, né, durar 30 dias no caso de medicação de uso contínuo. Então esse paciente ele faz o uso rotineiro dessa medicação e esse receituário aí tem validade de 1 mês. Mas no hospital o paciente tem que ser prescrito diariamente. Lembre, se você não prescrever para o paciente, ele não recebe medicação, não recebe a dieta, a alimentação, e ele fica lá sem cuidado. Muito cuidado também com a questão do cálculo de dosagem. A gente usa aí frações desses produtos. Então, quando a gente está trabalhando com produtos na sua forma líquida, o mais usual é trabalhar com o ml, a milésima parte de 1 litro. E aí existem algumas convenções. 1 ml vai corresponder a praticamente 20 gotas. Então, se você tem lá um frasco conta-gota, 20 gotas correspondem a 1 ml. Cuidem bastante com prescrições que não são padrão. Então, prescrever um medicamento em colher de chá, colher de sobremesa, colher de sopa, tudo depende do tamanho da colher que a pessoa tem em casa. Então, não é um padrão trabalhar com esse tipo de prescrição. Então, a gente vai trabalhar com grama, miligrama, mililitro, evitar situações que não são padronizadas pela ABNT. Então, a grama. 1 grama é uma unidade de medida de peso que corresponde à milésima parte. E a sua milésima parte é 1 miligrama. Então, 1 grama corresponde a 1000 miligramas e 1000 gramas vão corresponder, então, a 1 quilo. Logicamente, a gente vai usar como unidade miligrama e grama. Da mesma forma, o litro, que é uma unidade de volume, sendo, então, a sua milésima parte o ml. Então, 1000 ml vão corresponder a 1 litro. E lembre, 1 ml corresponde a 20 gotas, 1 gota a 3 microgotas. O centímetro cúbico é outra unidade de medida que pode ser utilizada. Ele tem a mesma graduação do ml. Então, 1 centímetro cúbico equivale aí a 1 ml. Para realizar a diluição dos medicamentos, então, em soluções, nós vamos diluir esses medicamentos ou em soro fisiológico ou em soro glicosado. Então, a solução isotônica mais utilizada é a solução fisiológica 0,9%. Isso significa que, para cada 100 ml de solução, nós temos 0,9 gramas de cloreto de sódio. Então, você tem ali uma concentração de 0,9% de cloreto de sódio para cada 100 ml. E o soro glicosado contém, então, 5 gramas de glicose para cada 100 ml de solução. E é também uma solução isotônica. Depois vocês vão aprender lá na farmacologia quais são, então,
os medicamentos que eu posso diluir em fisiológico, quais são aqueles que eu posso diluir em soro glicosado, né? Quais eu posso diluir, né, nos dois. Tá? Aí a farmacologia que vai falar dessas interações entre, né, o medicamento e a sua solução. Muito cuidado com a interação físico-química, né, que pode ocorrer no organismo do paciente. Essa interação ela pode ocorrer aí na seringa, no copo, no frasco. Então, né, quando a gente faz a aspiração de um medicamento, a gente não faz a mistura desses medicamentos em uma seringa. Tá? Então, para cada medicamento prescrito, a gente vai usar uma seringa para que não ocorra essa interação físico-química. Né? Então, lembrem lá das aulas de química de vocês. Ácido mais base dá sal mais água. Então, você tem um produto A mais um produto B que sofre uma interação e quando você vai administrar, você não está administrando nem A nem B. Você está administrando aquele produto da reação química dos dois. Então, né, a gente não deve fazer essa mistura de drogas na solução no paciente. É claro que existem alguns soros que são compostos, mas aí, quando esses medicamentos são prescritos para serem administrados na mesma solução, isso significa que não tem a possibilidade de interação físico-química entre eles. Então, eu só posso misturar aquilo que não vai interagir entre si. Então, cuidado, né, com a alteração de pH. Lembrem lá de novo. Ácido mais base dá sal mais água. Então, essa mistura pode ser algo que seja prejudicial aí para o teu paciente. E para fazer o cálculo dessa dosagem desse medicamento, basicamente a gente usa uma regra de 3. Tá? Então, ml embaixo de ml, miligrama embaixo de miligrama, faz-se a regra de 3 e aí a gente tem, né, a dosagem que a gente vai administrar em cada solução. Depois, na aula prática, vocês vão trabalhar com alguns exercícios referentes a essa diluição do medicamento e daí isso aí vai ficando mais claro, tá, na cabecinha aí de vocês. Tá? Então, dessa segunda parte era isso. Tá? Na sequência, a gente já vai trabalhar com as vias de administração de medicamento. Tá? Então, essa aí é uma primeira aula aí de um formato diferente e vamos ver até quando que perdura essa situação, ok? Espero que todos, né, tenham, né, conseguido acompanhar, né? E hoje, assim como nos demais dias, vai valer a máxima, né? Fiquem bem e fiquem em casa. Até a próxima.